Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui, né? A nossa conversa junto à Editora Vozes sobre o livro vermelho de C.G. Jung. Estamos falando do volume 2, esse é o quarto vídeo de uma série. Eu sou Luiz Guilherme Mafra Ferreira Duarte, para quem ainda não me conhece, sou analista junguiano do Instituto Jung de Minas Gerais, da International Association for Analytical Psychology, da Associação Junguiana do Brasil, sou professor da graduação e pós-graduação, né? Sou doutor em psicologia, pós-doutorando, né, em psicologia analítica pela Universidade Federal de São João del Rei. Então, hoje é bem interessante o que nós vamos discutir hoje, porque é uma outra perspectiva do que os autores, né, que escrevem no livro vão trazer. Porque até então a gente fala desse contato da interioridade, desse contato com o self, função transcendente entre consciente e inconsciente. Agora tem outros aspectos que são trabalhados no livro que dizem mais respeito às questões culturais também, como que isso pode ser transformado, como que isso é tocado a partir do livro vermelho, que leitura isso pode nos trazer. Então, tem duas perspectivas diferentes que vão ser tragas por alguns autores. Umas vão dizer sobre a possibilidade do livro vermelho ter sido escrito a partir, não a partir, mas que é muito influenciado pelas próprias vivências que o Jung tinha, no sentido das relações pessoais. Então, que algumas imagens que estão ali dentro possam ser representantes, né, de figuras exteriores também. É uma leitura. Nem estou dizendo que está correto ou está errado, mas alguma leitura. Por exemplo, Salomé, poder ser Luan da Gaia Salomé, que é uma figura muito forte, uma mulher muito forte que estava no meio, né, das discussões de psicanálise ali do período, e o próprio Elias, quando aparece, que pode ser uma representação do Freud, né, essa figura tida como superior, né, que na época, né, o Jung estava com essa ruptura, né, com o Freud, então alguns autores vão dizer dessa perspectiva. Agora, outros já vão trazer dessa possibilidade do que emerge dessa interioridade poder afetar, né, que emerge do inconsciente, poder afetar a coletividade. E é nesse sentido que eu vou trazer um artigo hoje, um ensaio hoje que tem nesse livro, sobre essa perspectiva. O ensaio, né, que eu vou discutir hoje se chama Integrando Dimensões Verticais e Horizontais da Experiência sob Condições Pós-Modernas. A autora se chama Gracyna Gudaitė, né, que vem da Lituânia, professora da Universidade da Lituânia, analista, né, do Instituto Internacional da Lituânia de Psicologia Analítica. Ela vai falar principalmente sobre traumas culturais, né, que determinadas culturas vão carregando. E quando a gente fala sobre isso, pensa Lituânia, né, países do leste europeu, Balcãs, a gente sabe quantas guerras tem. Então, quando a gente fala de trauma cultural, a gente está falando de morte, né? E esse já vai ser um dos primeiros pontos que o próprio livro vermelho vai dizer. Porque Isdrubar, né, essa figura guerreira, mítica, que está ali presente no livro, que se apresenta para Jung enquanto doente, ele está doente porque a mentalidade ocidental não se questiona por questões tão cruciais da nossa existência, que é falar sobre a morte e sobre a imortalidade. Então, esse contato do Jung é o primeiro. Enquanto a gente está lidando com as questões de forma muito científica, a gente está esquecendo de lidar com a vida, ou com a própria morte, que é parte crucial da nossa existência. A cura da nossa psique diz respeito a buscar esse nutriente, né, desse mundo interno, ao qual o Isdrubar faz parte, que ele precisa ser curado de alguma forma. A gente tem que estar focando de olho, percebendo, dialogando com esse mundo interior, porque é ele que vai trazer energia, que vai curar a nossa psique, que vai curar a nossa consciência, nos tornando seres mais aptos, né, mais ajustados a viver no mundo e a criar o mundo, não simplesmente se submeter a ele. Então, a gente busca, né, então, nutrir esse mundo interior, né, subjetivo. A gente gera pontes com o mundo. Então, o Jung, quando ele fala, por exemplo, sobre o processo de individuação, ele não fala sobre afastarmos do mundo. Ele fala exatamente a gente se tornar um ser único que consegue unir tanto aspectos da nossa sociedade quanto aspectos desse espírito das profundezas. E tendo contato com esse espírito das profundezas, eu tenho contato com toda a humanidade. Então, o que eu tenho é o que você tem, é o que qualquer outra pessoa tem. Então, nutrir esse mundo gera pontes com todo o restante. Então, o que a gente busca é integrar.
Integrar diz respeito a juntar essas partes quebradas que foram divididas, né? E no caso, quando a gente pensa em um trauma cultural dentro de uma cultura como um todo, por exemplo, os nossos indígenas aqui que acabam sofrendo muito e sofrem até hoje, né, perseguições, violências, então isso é um trauma que vai sendo carregado ao longo da história dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, é, é assumir aspectos renegados que temos em nós. Porque às vezes a gente quer só coisas boas, né? Mas para fingir que não tem essa marca que o nosso povo traz, que um povo determinado ele traz. E então fica registrado, está lá no inconsciente, precisa ter integração, né, com esse si mesmo. Então está lá aí resolvido e perturbando a nossa vida de alguma maneira. E a nossa vida individual vai sendo perturbada, não só a coletiva. E se eu, enquanto indivíduo, e vários outros não tratam ela, imagine então uma sociedade como ela fica. E quando a gente busca essa integração, também não está falando de um resultado definitivo, que vai por fim, nossa, agora vivemos em paz, numa transcendência no nível, né, de ir além do que o ser humano. Não, a gente, a partir do momento que a gente tem essa conexão, o que conseguimos fazer é manter esse diálogo entre consciente e inconsciente. É isso que deve se buscar. Só que está rompido por algum momento. Todo trauma, ele gera uma ruptura. A gente não quer acessar. A gente, para sobreviver, a gente precisa guardar ele em determinado ponto para que não me atormente, né? Porque é muito sofrido esses traumas. Imagina lembrando de mortes, de violências, agressões o tempo todo. Então a gente precisa recalcar isso de alguma forma, gerando uma ruptura. Imagina isso vivido ao longo de séculos, milênios, né? Dentro de uma sociedade. Então pensar como que isso está registrado na alma e na cultura de um povo. Então reintegrar isso é muito difícil. E a ideia não é, é gerar pontes, né? Como já disse anteriormente. É possibilitar que esse diálogo permaneça constantemente. Então, quando aqui vamos falar sobre dimensões verticais e horizontais, a gente está falando de aspectos que vão do terreno ao espiritual, do nosso corpo físico, à nossa mentalidade, ao nosso racional, às nossas ideias, teorias, e a gente também está falando sobre um nível horizontal que diz respeito das nossas relações quetônicas, da Terra, né, que é numa dimensão olho a olho, né, todos no mesmo nível, vivendo essa realidade presente aqui. Outros aspectos, então, em determinado momento, por sermos, temos um aspecto multifacetado, multidimensional da nossa realidade, a gente pode buscar direcionar de alguma forma essa energia, tanto para aspectos mais elevados, quanto aspectos mais terrenos, ou quanto a nossas relações, né, o nosso empirismo e tudo. Então, pensar aspectos verticais diz respeito a pensar também em hierarquia, pensar em questões existenciais, criação de sentido, de teorias, formulá-las, né? A própria análise, ela trabalha muito essa perspectiva, né? Vertical, no sentido de trazer do inconsciente, elevar a consciência, né? Transcender esse limiar da consciência, assim como uma imaginação ativa também, né? Essa busca de transcender. Por outro lado, temos a questão horizontal. A questão horizontal ela vai lidar com questões como igualdade, como a coletividade e também como o empirismo, como a experiência, né, as evidências. É isso que vai estar buscando. Então, são duas perspectivas que, de certa forma, todas estão presentes na nossa vida. Então, quanto mais conseguimos integrá-la, melhor ela fica, né? E o que diz respeito, né? O que o livro vermelho vai nos colocar? Quando eu transcendo no sentido de ter contato com esse inconsciente, que seria o oposto, então, se eu estou muito espiritualizado, né? Vamos lá, preciso do terreno, né? Se eu estou muito só na igualdade, como que eu estou lidando com as relações a partir da necessidade de cada um também, isso tudo precisa estar integrado e, de certa forma, precisa estar integrado o meu interior com o meu exterior também. Então, isso tudo vai estar em jogo quando eu penso em integrar uma personalidade, em ser uno, em ser uma pessoa integral, né, individuada, né? Apesar de não existir esse termo, que é um processo eterno, mas quando eu penso em individuação, eu penso em integrar todos esses aspectos. Então, um ponto interessante que a autora vai trazer é essa relação, então, com a questão da autoridade. Porque imagina,
né, quando estamos vivendo traumas culturais, em geral, ele é promovido pelas autoridades do próprio local. Ele é permitido com isso. Isso gera um problema de relação com a autoridade que vai gerar um problema de relação de nós conosco, né, de cada pessoa consigo mesma, né? E ela faz uma pesquisa sobre a relação com a autoridade, uma experiência da expressão desse eixo vertical, dessa questão da hierarquia, como que as pessoas lidam com ela quando vivendo em aspectos, né, culturais muito extremos, né? E que a psicoterapia, ela vai dizer isso, né, que a psicoterapia vai ser uma possibilidade de fazer com que essa transcendência ocorra, que melhore essa possibilidade de relação com a hierarquia, com relações de autoridade, porque isso também, já que o que é dentro, o que está fora é o mesmo que está dentro, a questão da autoridade externa, ela representa um processo interno que todos temos. Então, o processo terapêutico ele vai buscar fazer essa integração. Então, em certa medida, o que a autora está dizendo, que esse trabalho com a interioridade é algo crucial para que a gente consiga ter relações, né, com a autoridade exterior, né, consiga se relacionar com ela. Então, que o tempo todo a gente está lidando com chefes, com políticos, com figuras, né, que são representativas da sociedade. Então, a gente precisa ter um certo nível de contato com essa própria autoridade interior, compreender, né, e ter uma boa relação com ela, para a gente poder ter uma boa relação exterior. O trauma pessoal, cultural, coletivo, ele vai infringir exatamente nesse ponto, né? Que a autora está dizendo que vai infringir exatamente nesse ponto de ruptura com as autoridades. Então, é a relação com esse poder superior externo, e isso então está rompendo com esse poder superior interior, que a gente chama de si mesmo, né? Que o tempo todo a gente fala, né? Tem falado ao longo dos vídeos nesse nova divindade, deidade que surge, que é esse si mesmo, né? Que é essa experiência com o Altíssimo, que é a experiência religiosa que a gente tem consigo mesmo. Mas a partir do momento que eu tenho um problema com a autoridade, como é que eu vou ter relação com essa autoridade tão grande, tão poderosa que tenho? Eu vou temê-la? Então, precisamos trabalhar. E a autora, então, vai nos trazer um mito que chama o vento ferido, né? Mito ou realidade? Então, é um mito em que o vento, né? Vou resumir ele bastante aqui. O vento ele atrapalha o trabalho, né? De um camponês. E esse camponês, com muita fúria, ele pega uma faca e ataca o vento. E o vento se machuca. E aí, o vento está com a faca, né, nele e foge. Então, o camponês vai atrás da faca. Ele não está preocupado com o vento, ele está preocupado com a faca para continuar o trabalho dele. E chegando lá, ele vê um velho, um senhor, que está machucado, né, com essa faca, né, presa no rosto, e ele vai seguindo o sangue, né, do vento, por isso que ele consegue chegar lá. E nesse momento ele tira a faca, pede ela de volta, né, vê que o velho está doente, e o velho fala, não, preciso só que você sopre essa flauta aqui, que vou curar. Então, quando ele sopra a flauta, ele retorna para casa e a casa dele está toda destruída, né? Esse vento que ele soprou na flauta foi o motivo da destruição da casa, que vai remeter exatamente a essa preocupação que se tem de não ter contato com essa natureza, com essa autoridade natural que é superior a todos nós. E às vezes lidamos com ela com tanta violência que acaba destruindo a quem? A nós mesmos. Conseguir lidar com esse mundo interior, com essa autoridade superior, faz com que a gente projete menos nossa sombra no mundo. Projetando menos a nossa sombra, né, em outras pessoas, em outras circunstâncias, eu gero menos violência. Então, acaba sendo um princípio ético lidar com o próprio inconsciente, com os próprios traumas, com essa autoridade interior que a gente tem. Porque se eu não lido com ela, eu acabo projetando fora. E aí é onde boa parte, a gente pode imaginar que boa parte dos conflitos vão se iniciar. E essas sombras projetadas, elas trazem um aspecto interessante, porque as pessoas sempre vão estar dizendo que elas estão defendendo ideias muito interessantes, elas sempre vão dizer que estão com novas descobertas, com salvações, e isso a partir da agressão sobre outras pessoas, né? O que vai sendo bem contraditório. Então, eu proclamo uma verdade, eu proclamo que as coisas estão indo, né, de uma forma correta, que a minha forma de pensar é correta, mas sendo que, na verdade, o que está acontecendo é eu projetando nas outras pessoas os problemas. E esses traumas culturais, então, quando, né, dentro dessas projeções não são bem tratadas, tanto do lado que agride, né, quanto do lado que está sofrendo, eles são muito difíceis de lidar.
na terapia. Porque imagina, se eu tenho um conflito com uma autoridade, e eu tenho a figura do terapeuta aí, que vai ser uma autoridade, vai gerar um certo problema nessa relação. Então, eu preciso conseguir, então, superar esse lado, enfrentar, né, esse lado demoníaco da autoridade que vai ser lançado sobre o terapeuta. Então, a gente vai falar sobre transferência, sobre contra-transferência, como lidar com isso, né, com o que vai surgindo. Então, nesse trabalho que a gente pode ter com transferência ou com símbolos que vão surgir ao longo da terapia, vão fazer com que a consciência, né, que vai ter papel fundamental nessa hora, ela se esforce para ter contato. Então, a gente tem que cuidar dela, né, uma função continente que proteja essa consciência para que ela possa se conectar com esses traumas, da forma que eles surgir, com mitos, com imagens, sonhos, né, alguns sintomas que podem surgir, a consciência vai ter que lidar. Isso vai possibilitar gerar uma ponte e vai possibilitar gerar uma conexão com o lado mais religioso, né, mais espiritual da vida. Né? Então, isso vai trazer, né, vamos dizer assim, uma transformação bem profunda, né, da personalidade da pessoa. Então, querendo ou não, quando a gente tem esses traumas culturais, na verdade, pensando no para quê, que o Jung sempre propõe, ele pode ser uma busca de cura. Então, se esse sofrimento surge, é uma busca de cura, de transformação, que pode transformar tanto a pessoa, e dependendo do nível e como isso atuar, pode mudar toda uma sociedade, uma comunidade. A autora vai trazer um caso analítico, mas não vou aprofundar nele, é mais um aspecto ilustrativo, que vai dizer o seguinte: em alguns momentos, como que isso também vai surgir na clínica? Né? A pessoa não vai chegar lá falando de traumas culturais, mas ela vai falar de traumas pessoais. Então, como a gente está falando de violência, de morte, né? O caso que ela traz é exatamente isso. A morte, né, de um parente próximo foi remeter a mortes que aconteceram na própria cultura há muitos e muitos anos anteriores. Então, a ferida que se abriu foi muito grande. Agora, a gente pode pensar que o tamanho da ferida que se abre também é o tamanho da transformação e da representatividade dessa pessoa que está ali. Então, quanto mais profundo também for essa ferida que a pessoa está trazendo, mais chance ela tem de se engajar, de entrar em transformações mais profundas, né, dentro da sua própria cultura. Então, o que a autora vai nos trazer é isso. Quando eu tenho um trauma cultural e eu sofro, né, de alguma forma, alguma angústia que vai me levar na terapia, ele pode vir à tona. Então, o trauma pessoal, ele pode fazer eclodir esse trauma cultural, que vai nos remeter a esse problema que a pessoa vai ter com a autoridade e que o trabalho, né, que o terapeuta tem que fazer nessa relação com a autoridade não diz respeito único e exclusivamente a essa autoridade exterior, mas também a essa autoridade interior, que é o si mesmo. Então, remetendo ao livro vermelho, diz respeito a esse espírito da profundeza, que a conexão com ele não só vai transformar a minha personalidade individual, como é a fonte que eu posso ter para tentar transformar toda uma relação com uma cultura traumatizada por diversos anos, né, de violência que nunca se acabaram. Espero que tenham se interessado também por essa nova perspectiva, né? Quem gostou dos vídeos, né, curte aí, compartilha com outras pessoas, né? Obviamente, indico bastante os 2 volumes, que acho que amplia muito a nossa mente sobre como refletir a psicologia analítica, refletir a importância do livro vermelho, né? Tanto para a teoria, quanto para as nossas vidas individuais, quanto para uma cultura, né? E gostando, né? Querendo saber também outros materiais, eu tenho meu Instagram, né? Que é o @doutor.luiz.mafli, tenho meu canal aqui, Academia Jung. Então, quem tiver afim também, manda mensagens, compartilhem as coisas, que eu estou toda à disposição aqui para a gente poder comunicar. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.